Olá, seja muito bem-vindo ao canal Biblioteca Humana. Aqui você descobre a verdadeira história por trás dos acontecimentos que marcaram a humanidade. O tempo está acabando. Imagine acordar daqui a alguns anos e descobrir que um animal que existia na Terra há milhares ou até milhões de anos simplesmente desapareceu. Não existe mais nenhum na natureza, nenhum filhote, nenhum chamado, nenhuma pegada. Apenas fotografias, vídeos e registros históricos. Parece impossível, mas isso já aconteceu centenas de vezes. E atualmente existem animais tão próximos da extinção que cada indivíduo pode fazer diferença entre a sobrevivência e o desaparecimento de uma espécie inteira. Hoje, no Biblioteca Humana, você vai conhecer 5 animais que estão entre os mais ameaçados do planeta e que podem desaparecer nesta década se as ameaças continuarem. Mas atenção, isso não significa que a extinção esteja confirmada ou que necessariamente acontecerá até 2030. A ciência trabalha com risco, população e tendências. E o primeiro animal da nossa lista talvez seja o caso mais desesperador de todos. A vaquita, o pequeno mamífero que está sumindo do mar. No norte do Golfo da Califórnia, no México, vive um pequeno mamífero marinho que parece uma mistura de golfinho e boto. Seu nome é vaquita, e o primeiro animal da nossa lista talvez seja o caso mais desesperador de todos. E ela é considerada o mamífero marinho mais ameaçado do mundo. Segundo a NOAA Fisheries, restam menos de 20 indivíduos na natureza, e algumas estimativas apontam para números ainda menores. O problema principal não é falta de alimento, é uma ameaça criada pelo próprio ser humano, as redes de pesca. As vaquitas podem ficar presas nas chamadas redes de emalhe e morrer afogadas. A situação ficou ainda pior por causa da pesca ilegal da totoaba, um peixe cuja bexiga natatória possui alto valor no mercado ilegal. A vaquita praticamente não tem para onde fugir. Ela vive em uma área extremamente pequena. E quando um animal possui uma população tão reduzida, perder alguns indivíduos pode ter consequências enormes. Mas se você acha que esse é o animal mais raro da nossa lista, espere até conhecer o próximo. O rinoceronte de Java, cerca de 50 sobreviventes. Imagine um animal que já viveu em grandes áreas da Ásia. Agora imagine que toda a espécie esteja concentrada em um único local do planeta. Esse é o rinoceronte de Java. Em 2025, estimativas divulgadas pela IUCN apontavam para aproximadamente 50 indivíduos sobreviventes. E isso significa que toda a população mundial está concentrada em uma única população selvagem no Parque Nacional de Ujung Kulon, na ilha de Java, Indonésia. O cenário se tornou ainda mais preocupante depois que 26 rinocerontes foram mortos por caçadores entre 2019 e 2023, segundo a IUCN. Quando estamos falando de uma espécie que possui apenas algumas dezenas de animais, uma perda desse tamanho é devastadora. Além da caça ilegal, existe outro problema. Uma única população significa uma única grande área de risco. Uma doença, uma catástrofe natural ou outro evento grave poderia atingir praticamente toda a espécie. Mas existe outro rinoceronte em situação igualmente dramática, e ele é ainda mais difícil de encontrar. Terceiro, o rinoceronte de Sumatra, um sobrevivente de milhões de anos. O rinoceronte de Sumatra é uma verdadeira relíquia da natureza. É o menor dos rinocerontes atuais e possui 2 características impressionantes: 2 chifres e um corpo coberto por pelos. Mas o que realmente impressiona é o número de sobreviventes. A estimativa mais recente citada pela IUCN está entre 34 e 47 indivíduos na natureza. E existe um problema adicional. Esses animais estão espalhados por pequenas populações isoladas. Ou seja, mesmo que ainda existam dezenas deles, alguns podem estar tão distantes uns dos outros que têm dificuldade para encontrar parceiros e se reproduzir. A destruição das florestas e a caça reduziram drasticamente sua distribuição. Hoje, ele sobrevive apenas na Indonésia. É uma corrida contra o tempo, mas o quarto animal da nossa lista é ainda mais misterioso. Durante anos, pesquisadores chegaram a pensar que ele poderia já ter desaparecido. 4. O saola, o unicórnio da Ásia. Nas florestas das montanhas Anamitas, entre Vietnã e Laos, existe um dos mamíferos mais misteriosos do mundo. Seu nome é saola.
Ele foi descoberto pela ciência somente em 1992. Por isso, algumas pessoas o chamam de unicórnio asiático. Mas existe um detalhe assustador. O animal é tão raro que quase ninguém consegue encontrá-lo. O último registro confirmado por armadilha fotográfica aconteceu em 2013. Desde então, nenhum saola foi fotografado novamente dessa maneira. Ainda assim, os pesquisadores acreditam que alguns indivíduos possam sobreviver. Estimativas sugerem que podem existir até cerca de 100, embora o número real possa ser muito menor. E existe uma ameaça particularmente perigosa: armadilhas. Milhões de armadilhas são colocadas nas florestas do Sudeste Asiático e podem capturar animais indiscriminadamente. O saola é uma espécie tão rara que pesquisadores sequer sabem exatamente quantos ainda existem. E agora chegamos ao quinto animal, um animal cuja situação é tão extrema que encontrar um parceiro reprodutivo se tornou praticamente uma missão impossível. 5. A tartaruga gigante de Yangtze, quase sem esperança. Ela é uma das tartarugas de água doce mais raras conhecidas pela ciência. Seu nome científico é Rhaphetus swinhuei, conhecida como tartaruga gigante de Yangtze. Durante muito tempo, os pesquisadores tentaram descobrir quantas ainda existiam. O problema? Quase ninguém consegue encontrá-las. Um estudo publicado na revista Oryx descreveu apenas 2 indivíduos conhecidos, um macho mantido em cativeiro na China e uma fêmea identificada na natureza no Vietnã. E aqui está o grande problema. Se não houver outros indivíduos escondidos na natureza, a reprodução natural da espécie praticamente não tem futuro. Imagine, uma espécie inteira reduzida a 2 animais conhecidos. É como se a humanidade tivesse chegado ao último capítulo da história daquela espécie. Mas ainda existe uma esperança. Pesquisadores continuam procurando outros indivíduos em áreas onde eles possam ter sobrevivido. Porque enquanto existir a possibilidade de encontrar mais uma tartaruga, a história ainda não terminou. Eles ainda podem ser salvos. A vaquita, o rinoceronte de Java, o rinoceronte de Sumatra, o saola e a tartaruga gigante de Yangtze, 5 animais que nos mostram uma realidade assustadora. A extinção não acontece apenas com animais que já desapareceram. Ela começa muito antes. Começa quando uma população diminui, quando o habitat desaparece, quando a caça aumenta, quando os animais deixam de encontrar parceiros e principalmente quando percebemos o problema tarde demais. Mas existe uma diferença importante. Esses animais ainda estão vivos. E isso significa que ainda existe uma chance. A história não precisa terminar com a extinção. Conservação, proteção de habitats, combate à caça ilegal e programas de reprodução podem mudar o destino de espécies ameaçadas. A pergunta é: seremos capazes de agir antes que seja tarde? Se você gosta de histórias sobre animais, natureza, mistérios e acontecimentos que podem mudar o futuro do nosso planeta, inscreva-se no Biblioteca Humana, porque aqui cada história merece ser conhecida. Antes que vire apenas memória, seremos capazes de agir antes que seja tarde?